Seja bem-vindo com o efeito Erga Omnes a esse vídeo. Meu nome é Gabriela Sá, sou advogada em Portugal já há mais de 4 anos, onde eu resido há quase 5 anos, quase uma portuguesinha. E bem, se você não me acompanha lá no Instagram, eu já vou deixar aqui, @GabrielaBandeira_de_Sá, lá tem muita informação legal, bacana. Hoje eu trago aqui no vídeo uma informação que muita gente vem pedindo, vários empreendedores, empresas minhas, clientes, pessoas do Brasil interessadas em trazer o seu negócio aqui para Portugal. Na verdade, não é aqui em Portugal, porque nesse momento eu estou em Barcelona, vou ficar aqui um mês, mas pronto, eu moro em Portugal. Basicamente, o vídeo é sobre os 5 negócios rentáveis, se você tá querendo aí lucrar em euro a partir de Portugal, que é a nossa porta de entrada na Europa, né, para os brasileiros. Então vamos lá, bora pro vídeo. Bem, ao longo desses quase 5 anos aqui em Portugal, eu tenho visto que algumas coisinhas, algumas áreas, algumas profissões, alguns negócios têm dado muito certo no país. Eu ajudo muitos imigrantes a abrirem seus negócios aí em Portugal, a iniciarem, às vezes, o empreendedorismo aqui em Portugal, seja através da abertura de atividade, como também da abertura de empresas. Trabalho com societário aqui já há algum tempinho, mais de quase 4 anos, né? Trabalhei numa startup portuguesa, foi ali que eu me aproximei demais do direito societário português, que eu já nem me recordo direito como é no Brasil, realmente atuo aqui, vim pra cá novinha e atuo aqui desde o início da minha carreira advocatícia. E pronto. Como vocês podem ver, falar esse pronto já indica que eu tô quase uma portuguesinha, né? Então, eu trabalhei esses 2 anos na startup portuguesa e lá me aproximei muito da parte societária. E aí comecei a abrir Airbnb para vários clientes, comecei a abrir franquias, comecei a abrir alguns negócios brasileiros e eu comecei a ver que existem algumas oportunidades aqui, de acordo, inclusive, com a quantidade de brasileiros no país, que dão muito certo, tá bem? E é isso que eu vou passar pra vocês hoje. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer é que se você tá aí a par do mercado imobiliário em Portugal, você vai saber que arrendar um imóvel em Lisboa está muito difícil, tá muito caro. E grande parte da galera portuguesa nem mora ali mesmo no centro de Lisboa. Aquilo está tomado por turistas e por estrangeiros, principalmente advindos dos Estados Unidos e da Europa, de países como Holanda, como Alemanha, enfim, Inglaterra, né, outros países dessa região aqui que tem um poder aquisitivo maior por conta do salário mínimo, que é muito maior do que o português. Esse é um tema que eu adoro falar, então com certeza esse vídeo vai demorar aí no mínimo uns 15, 20 minutos, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. O último Airbnb que eu consegui fazer a licença, né, e que eu abri foi de um brasileiro, que também tem uma nacionalidade polaca, que ele é polonês, e ele mora na Holanda. E ele, da Holanda, quis abrir aqui uma empresa e quis comprar um imóvel lá em Cascais e quis transformar esse imóvel num Airbnb para lucrar aí bastante no ano, tá? Então toda essa logística e essas representações eu fiz, eu participei, representei esse meu cliente, e não só ele, mas outros que também queriam abrir um Airbnb aqui, brasileiros que moram em outros países e até mesmo que moram no Brasil. Também tem clientes americanos que tiveram essa ideia. E por que essas pessoas têm essa ideia? Porque em torno da Europa inteira, Portugal, às vezes, é um país que é mais quentinho, né? Portugal e Espanha. Eu tô aqui agora em Barcelona, eu tô achando aqui mais calor do que onde eu moro lá no interior de Portugal, que eu já morei 2 anos em Lisboa e agora eu moro no Fundão, que é perto da Serra da Estrela. Serra da Estrela é o ponto mais alto de Portugal, então, assim, é muito frio. Então aqui pra mim tá tranquilo, eu saio na rua, inclusive sem o casaco e fico ótima. Então, por ser às vezes esses lugares mais quentinhos, atrai mais turista em qualquer época do ano. Porque imagina, quando em outros países não é tão calor, em Portugal tá bem calor. Quando nos outros países o inverno é bem mais forte, em Portugal não é tanto comparado a esses países. Então, Lisboa, por exemplo, é uma cidade que está praticamente todo o tempo com muitos turistas. O ano inteiro, muitos turistas. E, além disso, para outras pessoas, né, que são de outros países, Portugal acaba sendo mais acessível, porque vai ter a mão de obra mais barata, vai poder contratar funcionários de forma mais barata, vai poder ter apoios e incentivos do governo. Então, tem uma série aí de circunstâncias que fazem com que esses empreendedores busquem abrir seus negócios em Portugal. Mas falando aqui pra você, que provavelmente é brasileiro e tá me assistindo, por que iniciar um negócio em Portugal? Tem muitos empreendedores que me buscam pra falar
que querem começar a faturar em euro, né? A lucrar em euro. Então, Portugal é a nossa porta de entrada, como eu falei no início do vídeo, porque é a mesma língua, apesar de ter suas peculiaridades, mas é a mesma língua. A gente consegue se comunicar melhor, tem muitos brasileiros. E aí, terminando esse gancho, né, que é o primeiro negócio bem rentável em Portugal, é a compra de imóveis, tá? E aí existe um fator bem interessante nessa compra de imóveis. Quando você compra um imóvel aqui em Portugal, em comparação com o Brasil, você paga um juros muito menor. Então eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela morava nessa mesma cidade que eu vivo hoje em dia, no Fundão, e ela preferiu comprar um apartamento lá do que pagar o aluguel, porque não compensava. Então eu tenho uma outra amiga que também comprou um apartamento no Fundão, e ela comprou, na verdade, para sublocar, para arrendar aquele imóvel. Então, com o valor que ela ganha de sublocação daquele imóvel, ela paga a parcela, né, do banco, do financiamento, e ainda consegue ter um retorno ali de algum valor. Então, Portugal tem um juros muito menor, óbvio que vai depender do banco, vai depender de análise de documentação. Não é tão burocrático eles fornecerem assim financiamento, e principalmente você tem que estar ou presencialmente, né, no país, ou você vai ter que estar ali sendo representado por um advogado de confiança, tá? Como eu falei, muitas pessoas procuram não só para comprar um imóvel, tá? Pessoas que já moram aqui, ou pessoas que querem que analise, né, o contrato de compra e venda, ou pessoas que simplesmente não estão aqui e querem começar a rentabilizar em euro, pessoas que estão no Brasil e desejam investir aqui para vir morar no futuro, ou mesmo para lucrar em euro. Então, o mercado imobiliário em Portugal fez um boom há muitos anos, e Lisboa deu uma saturada, e as pessoas estão ainda agora em busca muito do interior de Portugal, tá? Então, onde eu moro hoje em dia é interior, mas muitas pessoas, essa compra e venda assim de quintas, de imóveis, de apartamentos na planta, tá sendo muito comum. É uma coisa que eu atuo bastante e tá sendo cada vez mais procurada, porque com certeza é um atrativo. E a segunda questão em relação ao imobiliário é a questão do Airbnb, que também é uma rentabilidade muito boa, né? Ainda por cima em euro. Então tem muitos clientes que vêm me procurar pra construir, né? Abrir um Airbnb aqui, fazer de uma casa um Airbnb. Normalmente, esses Airbnbs são de propriedade desses clientes e eles desejam ali rentabilizar. São em zonas normalmente turísticas, tá bem? Então vamos lá, em relação ao imobiliário, primeiro negócio rentável em Portugal, alojamento local e compra de imóveis para você arrendar ou até mesmo para morar, que vai valer muito mais a pena do que ficar pagando um absurdo que está o arrendamento em Portugal. O segundo negócio rentável, que eu também já atuei com alguns clientes, gente, tudo que eu tô trazendo aqui foram realidades minhas mesmo, porque não é da minha cabeça, eu não coloquei no Google e procurei, foi realmente coisas que eu vi que muitos estavam procurando, e eu falei, gente, tem que ter alguma coisa aí. Conversei com os clientes, né, procurei entender, como é que você viu que esse mercado tava bom pra isso, e eles começaram a falar, e pronto. Fiz um vídeo sobre isso porque eu falei, olha, isso precisa ser divulgado e precisa ser explicado pras pessoas, porque às vezes a gente quer investir em algo, mas não sabe direito onde investir, né? Então vamos lá, segundo negócio rentável em Portugal é se você quiser abrir uma empresa de construção civil. Pois é, sabe por quê? Como eu falei, o boom no imobiliário aqui deu um salto gigante nos últimos anos, principalmente com a quantidade de imigrantes que Portugal tem recebido, que tá assim, além da conta. Agora você imagina, para essas pessoas residirem, morarem, ou para se reformar prédios muito antigos lá em Lisboa, precisa de gente para trabalhar em obra, tá? Ou para se construir novas coisas, né? Acho que a construção civil é algo que no mundo inteiro, mas principalmente em Portugal nesse momento, está sendo absurdamente cogitado. Então falta não só mão de obra para conseguir trabalhadores que vão trabalhar nessas construções civil, inclusive uma empresa de Lisboa me contratou para poder trazer um serralheiro para cá, porque não tinha um serralheiro da qualificação que eles queriam em Portugal. Então eles tiveram que trazer através do visto D1, visto de trabalho, esse serralheiro. Então assim, acaba que não tem gente o suficiente para trabalhar, e isso pode atrair tanto os trabalhadores que querem, né, trabalhar na obra e tal, como também pessoas que têm um mindset pensando, ok, quero investir nisso, tá? Setor de obras em Portugal. É muito interessante, porque o que mais tem, gente, aqui é prédio em construção. Prédios que o tempo inteiro precisam ser reformados. No Fundão mesmo, onde eu moro, o tempo inteiro. E o que eu vejo é que não tem gente para trabalhar e às vezes nem tem empresas de construção para a quantidade de demanda que existe.
tá? Daquele serviço. Então é uma coisa muito legal. Inclusive o meu próximo vídeo vai ser sobre como você abrir uma empresa de construção civil aqui em Portugal, tá? Bem, o terceiro negócio que eu acho muito vantajoso para quem quer vir aqui para Portugal, que inclusive também já tive clientes e já conversei com pessoas que não foram clientes, mas que trouxeram a empresa para cá, é em relação a empresas de tecnologia da informação, a área de TI. Primeiro, que não tem a desculpa de onde você vai trabalhar, porque é tudo remoto. Segundo, que é um atrativo para várias pessoas de outros países que queiram vir para cá começar a também negociar com outras empresas da União Europeia. Então, tendo uma empresa em Portugal, fica mais fácil de você comercializar com essas outras empresas da Europa, tá? Então, essa parte de tecnologia da informação em Portugal também está em alta. Também falta mão de obra. Em relação aos trabalhadores, Portugal, as empresas portuguesas de TI, elas inclusive pagam alojamento, visto, tiram NIF, toda a documentação de brasileiros que queiram vir pra cá pra trabalhar, tá bom? E há muito mercado mesmo nessa área. Então, isso também serve tanto para quem deseja abrir uma empresa de TI aqui para atuar como recrutador desses profissionais de TI, como também para quem já trabalha com TI, não tem a sua própria empresa, mas quer vir para cá trabalhar em alguma empresa portuguesa, tá? O quarto negócio rentável, gente, é em relação a franquias. Pois é, há muitas franquias, inclusive vou fazer um vídeo também aqui sobre como abrir uma franquia em Portugal. Tem muitas franquias que dão muito certo aqui. Teve uma que eu não vou citar o nome, mas também foi de um cliente meu. E esse cliente queria abrir uma franquia de uma loja de açaí, uma loja inclusive bem conhecida no Brasil. E pronto, eu tratei da abertura, né, da documentação da abertura dessa empresa. E foi aberta, e depois era para ser uma franquia, tá? Então, algumas lojas, inclusive, vai ser agora o meu quinto negócio rentável, lojas brasileiras, tá? Então, eu já tive um cliente também lá de Lisboa que ele queria abrir uma loja de pão de queijo. Porque existe muito brasileiro em Portugal. E apesar de não existir só brasileiro em Portugal, tem estrangeiros de outros países que também gostam de provar uma culinária diferente. É a mesma coisa, eu tô na Espanha. Aqui tem um monte de loja de empanada argentina. Eu estou na Espanha, empanada argentina, creio que é da Argentina. Mas eu tenho vontade de provar, apesar de eu não estar na Argentina. Então, óbvio que são locais estratégicos, não dá pra ser em qualquer lugar. Mas eu não vejo uma loja de produtos brasileiros aqui em Portugal vazia, ao contrário, as pessoas procuram muito. Então, quarto negócio rentável pode ser uma franquia de uma marca já conhecida, ou quinto negócio rentável, uma loja brasileira. Pode ser uma loja que você vai iniciar, você vai construir a marca daquele negócio, né? Mas é óbvio, você tem que analisar aí muitas coisas, tem que analisar onde vai ser, estudar o local, fazer um planejamento de negócios, e tudo isso da forma como você quer utilizar isso para vir para Portugal, ou a forma que você quer utilizar isso para lucrar em euros sem estar em Portugal, dá um direito de você também solicitar um visto adequado para esse fim, tá? É óbvio, eu não vou ficar aqui falando de todos os vistos, né, possíveis, mas existem uma variedade de vistos que, principalmente em relação a empreendedores, a gente tá falando do visto D2, então você pode sim, mesmo que você não queira vir agora para Portugal, teve um cliente meu que acontece? Ele abriu uma empresa de TI lá do Brasil, ele ainda não estava aqui em Portugal, ficou tocando a empresa de lá, fazendo contatos, network e tal, não sei o quê. E depois de 2 anos dessa empresa aberta aqui em Portugal, que ele veio morar em Portugal. E quando ele aplicou pro visto D2, óbvio, né, que foi deferido sem nenhum problema, porque ele já tinha um histórico dessa empresa aqui. Ele não abriu e veio, né, já tinha um histórico, tava tudo certinho, a empresa sem dívida, fluindo, funcionando. Então isso também pode acontecer, não necessariamente você precisa estar no país para conseguir fazer o seu negócio funcionar, né? Hoje em dia a gente tem aí a internet, esse mundo completamente remoto, que a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Eu sou advogada em Portugal, estou trabalhando agora da Espanha. Então isso é super comum para o seu negócio, eu acredito também. Óbvio que vai ser diferente, de repente, se você tiver que, vamos supor, ter uma franquia, precisa estar presencialmente para determinados assuntos. Mas se você tiver alguém aqui também te representando, nada influencia de que você não esteja aqui e o seu negócio esteja rodando e funcionando. E por último, gente, uma coisa que eu queria explicar é que qualquer desses negócios você pode sim abrir de forma remota, tá? Basta que você tenha um advogado aqui que faça essa abertura pra você, tá bom? É totalmente, assim, inclusive eu acho que a parte da abertura da empresa em Portugal é um ponto fora da curva, porque Portugal é um país muito burocrático, gente. Aqui não, né? Lá que eu tô na Espanha, lá é uma burocracia, assim, absurda mesmo.
Então, para abrir empresa, por incrível que pareça, é muito mais simples. É através do e-Portugal. E quem que pode abrir essa empresa online? Quem tem um cartão cidadão com chip, ou seja, quem é português tem esse chip, ou quem é contabilista, que é o contador, né, que a gente chama no Brasil, ou quem é advogado ou um notário, tá? Então, você pode contratar um advogado, um notário ou um solicitador para abrir a sua empresa, ou então você também pode estar presencialmente numa conservatória, ou se tiver o cartão cidadão com chip, você também consegue, tá? Mas, óbvio, não é só abrir a empresa. Você vai ter que abrir a empresa, você vai ter que respeitar ali, cumprir com prazos legais, obrigações legais na abertura dessa empresa, e você vai precisar também, obviamente, saber qual é o tipo dessa empresa, qual é o objeto dessa empresa, informações ali que são mais da área jurídica, né? Quantos sócios vão ser, se vai ser uma empresa unipessoal, se vai ser uma empresa plural por cotas, quem vai ser o gerente, se a gente vai ser remunerado, o que isso influencia. Então são ali várias coisinhas que, óbvio, se você tiver assistência de um advogado, vai simplificar muito, com certeza. Você vai ter uma segurança, ainda mais por ser em um outro país que às vezes você não tenha uma afinidade tão grande, né? Então, bom, basicamente esse é o meu vídeo. Eu falei que até passar dos 20 minutos, mas aqui não passou. Tentei ser bem objetiva, bem breve. Óbvio, né, que se quiser conversar mais sobre esse assunto, tô aqui disponível através do e-mail gabriela.sa@abbsa.pt, tá? E não deixa de se inscrever aqui no canal, dá uma força se você gostou desse vídeo, se você achou interessante algum desses negócios aí pra investir em Portugal, comenta aqui que vai ser um prazer te responder. E não deixa de seguir lá no Instagram, tá? Gabriela Bandeira de Sá. Olha, foi um prazer, um beijo enorme e até a próxima. Não perca o próximo vídeo sobre a abertura de uma empresa de construção civil.